Se você não conhece a literatura de Ana Paula Maia, já começo esse vídeo te recomendando todos os livros dessa autora brasileira. Muito prazer em te receber, Ana. Prazer, Silvia. É um prazer falar com você. Obrigada. Olha, acabei de ler Enterre Seus Mortos, adorei. Já estou super curiosa para ler os dois próximos, as continuações. Edgar Wilson, personagem principal, como que ele surgiu? O que te motivou com esse personagem? O Edgar Wilson ele surge quando eu escrevo uma história chamada Entre Rinhas, Cachorros e Porcos Abatidos, que foi publicada em 2009 pela Editora Record. Só que ele entrou também num livro chamado A Guerra dos Bastardos, que eu publiquei em 2007. Então ele é um personagem que ele surgiu em um momento que eu estava escrevendo simultaneamente duas histórias. E desde o meu segundo livro até o nono livro, o Edgar Wilson se faz presente. E ele foi baseado em alguém real? Alguma história, alguma notícia que você leu? Não, o Edgar Wilson é um personagem que tem muito a ver com as minhas leituras do Edgar Allan Poe, por isso o nome é Edgar, e o Wilson por causa do William Wilson, que é um conto de Edgar Allan Poe. Ah, homenagem. É homenagem a Allan Poe. Mas é um personagem que carrega algo de muito sombrio, de muito obscuro. Então o Edgar Wilson ele nasce nesse lugar. É um lado sombrio da gente, né? Ele é quase um demônio encarnado. Ele tem comete esses atos muito definitivos, né? E que só pode existir dentro de uma ficção, de modo que você torce para ele, né? Então o Edgar Wilson ele é um personagem fictício, mas composto pelos 7 pecados capitais, digamos assim. Quando eu terminei a leitura de Enterre Seus Mortos, me lembrou muito um filme argentino que eu assisti chamado Relatos Selvagens, com o Ricardo Darín. Naquele sentido de a coisa tá estranha, vai ficando mais estranha, vai ficando pior e ficando pior. Você chegou a assistir esse filme? Eu assisti esse filme um pouco antes, acho que foi um pouco depois, quando esse filme já tinha saído. Eu comecei a publicar na Argentina, tem mais ou menos uns 8, 9 anos que eu publico na Argentina continuamente. E aí os meus livros saem aqui, saem lá. E foi muito bem absorvido, essa minha literatura foi muito bem absorvida nesse cenário do terror latino-americano feito pelos colegas de língua espanhola, digamos assim. E acabou encontrando um lugar muito particular nessa prateleira, sabe, da literatura latino-americana, que flerta com esse horror, esse terror, mas muito palpável na realidade, né? Ele não é realismo mágico, ele é aquele terror palpável, aquele terror muito baseado no nosso dia a dia. Outra referência que me lembrou, não sei se você gosta, se você acha que tem a ver, Mariana Enríquez. Mariana Enríquez conheço, uma escritora argentina. A gente é tudo meio da mesma época, né? Então, tipo, eu estava publicando aqui, publicando lá, ela me leu lá, eu já li ela aqui, então existe essa troca. Outras escritoras argentinas também que eu li, que tem uma escritora argentina até que escreveu um livro e diz que o de Gados e Homens, né, que é o meu primeiro livro publicado na Argentina, foi o que ajudou ela a escrever o livro dela, chamado Cadáver Esquisito. Sim, ela deu uma entrevista aí na Folha recentemente falando. Então existe uma troca, né, porque é uma caminhada antiga já, e essa minha troca com o resto da América Latina, né, que a gente é da América Latina, mas como a gente não fala espanhol, isso deixa a gente tem que fazer uma segunda carreira, muitas vezes, né, na língua espanhola, como às vezes a gente também tem que fazer uma carreira em inglês. Então é uma relação muito boa, assim. Eu me identifico muito com a literatura produzida pela América Latina como um todo. Para finalizar, quero saber quais são os autores que você lê. Hoje em dia eu releio muita coisa, gosto de reler autores, gosto de reler um pouco de filosofia. Gosto de ler mais coisas místicas também, algumas coisas reflexivas. Nomes,
Como eu disse, eu gosto muito de Edgar Allan Poe, é um autor que eu sempre revisito. Gosto muito de John Fante, é um outro autor que é ítalo-americano, que é um autor que eu costumo revisitar. Gosto muito de Nelson Rodrigues, que faz muito tempo que eu não leio, mas eu gostava muito de ler teatro. Teatro no papel. Gostava mais de teatro no papel do que teatro presencial. Eu gosto muito desses diálogos estabelecidos. Eu acho que eu ficaria com esses 3 autores, assim, que são muito diferentes, mas que, de uma certa forma, impactam na minha formação. Certo. Muito obrigada, sucesso para vocês. Pessoal, leiam Ana Paula Maia. Obrigada, Ana. Obrigada, Silvia. Foi um prazer.